Olá, aluna. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula de língua portuguesa da Escola Estadual João Alves de Mello. Sou o professor Douglas, como todos vocês já sabem. Estou aqui com as minhas turmas de primeira série do turno vespertino, primeira série do turno noturno e também as minhas turmas de educação de jovens e adultos do primeiro período. Como todos vocês devem estar lembrando, na nossa aula 3, nós estudamos os conteúdos relativos à parte de gramática, né? Nessa aula, nós acabamos estudando a parte bem introdutória da língua, no tocante à relação entre fonética e fonologia. Vimos as distinções que existem entre essas duas partes da língua e que, ao mesmo tempo, em que aspectos elas se assemelham, né? Vimos qual era o estudo da parte que compete à fonética e qual é a parte que compete à fonologia. São conteúdos que nós já estudamos ao longo de muito tempo na nossa vida escolar, seja no ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, e agora estamos retomando no ensino médio com um pouco mais de profundidade ou, para alguns, como forma mais de revisão, caso você não tenha mais nenhuma dúvida. E como eu falei para vocês na aula passada, são conteúdos que a gente nunca vai deixar de usar. Desde como falantes, praticantes da língua, até muito para concursos, para o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, esses conteúdos são muito cobrados. E aí nós destacamos a parte que falava sobre os encontros vocálicos, os encontros consonantais, destacamos a parte relacionada aos dígrafos, trabalhamos as classificações também que nós temos para os acentos, as entonações. Então, são conteúdos muito importantes. Esta semana eu estarei passando um conteúdo, aliás, uma atividade do conteúdo estudado na aula passada. Qual é a metodologia que eu tenho desenvolvido com vocês? Tenho percebido que muitos alunos, eles possuem um pouco de ansiedade e aí eles querem atividade imediatamente após a aula. E às vezes alguns nem acabam assistindo uma aula, já porque já querem fazer a atividade antes de assistir a videoaula. Então eu prefiro não lançar a atividade naquele momento. A semana fica para vocês assistirem 3, 4, 5, quantas vezes forem necessárias para fixar o conteúdo, realmente, né, ficar de forma mais, digamos, fixa para vocês. E na semana posterior, aí sim, eu coloco a atividade, vocês vão realizar esta atividade com base naquilo que vocês estudaram e a gente vai realizar a correção, eu passo a chave de correção na semana seguinte. Então, nós vamos caminhar desta forma. Por que é que eu decidi fazer dessa forma, pessoal? Com base na nossa última avaliação que vocês pegaram na escola, eu percebi que as turmas, de um modo geral, elas se anteciparam, né, em relação a isso, não assistiram muitas videoaulas e as questões todas estavam voltadas para os slides que eu trabalhei na aula, na videoaula, da parte de introdução à literatura, falando o que era literatura, as funções da literatura, e muitos erraram, né? Então, realmente, eu acabei percebendo que alguns não prestaram muita atenção na videoaula e foram buscar em outras fontes que acabavam não contextualizando de fato aquilo que nós estudamos. É muito importante, gente, nós sabemos utilizar a internet, a funcionalidade que ela possui, né? As funcionalidades do Google, só que muitas vezes um termo que nós temos para um determinado conteúdo da literatura não é o mesmo termo que nós vamos utilizar para outras ciências. Por exemplo, lá na atividade avaliativa de vocês, perguntava sobre a questão cognitiva. E aí as pessoas utilizaram muito o termo cognição da pedagogia, né, de outras áreas. E nós estávamos tratando com a função cognitiva da literatura. Então percebeu-se muito que o aluno foi lá, buscou na internet, achou a palavra cognitiva e jogou sem entender qual era a funcionalidade que estava sendo trabalhada naquele momento. Então isso realmente me fez perceber que muitos alunos não tinham sequer, né, assistido realmente toda a aula completa. Geralmente as minhas aulas são um pouco longas, porque o conteúdo requer também que essa aula seja um pouco mais longa, né? Então, geralmente são 35, 40, 45 minutos. Então, não fiquem angustiados, né? Se você acha que é muito tempo, você assiste 15 minutos, para um pouquinho, depois mais 15 minutos, para um pouquinho, conclui a aula, ou você faz metade, enfim. A forma como vocês vão ver a videoaula vai ser uma opção de vocês, vai ser uma adaptação de vocês. Beleza, pessoal? Então, hoje
Nosso conteúdo ele vai estar voltado para a parte de literatura. Vamos agora estudar a nossa primeira escola literária, surgida na Idade Média. Lembre-se que nesse momento nós não vamos falar em Brasil. O Brasil estava muito longe de ser descoberto ainda, como nós chamamos, né, na questão histórica, pelos portugueses, né? Aqui só chegaram no século XV, lá em 1500. Então agora nós vamos falar de uma literatura lá da língua portuguesa, né, de Portugal, na verdade, e aí nós não vamos agora falar no Brasil, mas que é uma literatura que lá na frente vai influenciar um pouco das escolas literárias no Brasil, ok? Então vamos sendo auxiliados aqui pelos nossos slides para facilitar aqui um pouco a interação com vocês, né? Eu estou quase desaparecendo, a minha imagem está bem pequenininha, mas é isso mesmo, não é para ficar olhando para mim, é para olhar principalmente para os slides. Então vamos lá. O nosso primeiro contexto histórico, né? Eu já disse anteriormente para vocês, em outros momentos, que alguns alunos perguntam, professor, isso é aula de literatura ou é aula de história? Bom, é aula de literatura, mas nós sabemos que os escritores, para produzirem, eles viveram um determinado momento, um período histórico, e esse período histórico influenciou as suas produções, né? Reflete esse período histórico. Por isso que a literatura, muitas vezes, como nós vimos já na nossa primeira aula de introdução à literatura, ela é muito importante porque serve para resgatar vários conceitos históricos, estudar as culturas dos povos, né? Como eles escreviam, o que é que eles expressavam, né? Através de suas escritas. Então a perguntinha vem aí: o que estava acontecendo antes, enquanto o trovadorismo surgia? Então, o nome da nossa primeira escola, que surgiu na literatura, foi chamada de trovadorismo. E aí nós vamos ver o que é que tem a ver esse nome trovadorismo, por que que assim foi chamada. Bom, então um fato importante de nós observarmos agora, nessa parte abaixo, nós temos o século IV, representando a queda do Império Romano. Vocês estudaram já durante um certo tempo, né, os povos gregos e os povos romanos, os povos ocidentais, que marcaram significativamente a cultura de todos os povos ocidentais. Então, estava caindo esse império. No século V, havia, certo, a parte da Alta Idade Média, certo, do século V ao século XI. Lá na parte de cima, nós vamos ter do século XI a Baixa Idade Média. E no século XII, a independência política de Portugal. Como vocês já sabem, toda a parte da Idade Média, né, ela perdurou do século V ao século XV. Então, nós vamos perceber aí muita produção nesse período. E a história, ela vai ser um forte, né, marco dessa produção literária. Então, serão 1000 anos de Idade Média e durante um certo período de produção literária ao longo desse percurso histórico. Então, nós vamos encontrar aí, desde a queda do Império Romano até o século XII, com a independência política de Portugal. Como disse para vocês, até então nós não falávamos nada sobre Brasil. Então, a partir do século XII, né, quando nós vamos ter aqui, ó, exatamente a independência política de Portugal, iniciou-se um novo período de reativação do comércio, né? Então, é um momento que Portugal está no seu apogeu, né, tomando a sua independência, possibilitando o crescimento econômico e renovando a cultura. Eu destaquei para vocês aí, renovando a cultura, porque agora nós vamos entrar na parte da literatura, até porque a literatura faz parte dessa cultura, né? Então, esse período, né, do século XII, a partir do século XII, refere-se à expansão propriamente dita do trovadorismo em Portugal, época em que o país conquistou a sua independência política. Vai ser a mesma coisa que vocês vão estudar no segundo ano. Quando o Brasil se tornou livre de Portugal, lá no século em 1822, né, nós vamos encontrar exatamente também essa grande produção literária, o surgimento desse apogeu. Né? Da mesma forma que houve uma independência política, eles também queriam uma independência cultural. Bom, aí nós vamos ter as relações hierárquicas, né? Então nós vamos perceber que dominava-se a hierarquia em meio a tantas batalhas.
Quando vocês estudaram a Idade Média, vocês lembram dos cavaleiros medievais, das cruzadas, né? Então das relações de senhor e empregados, né? Aqueles grandes castelos, não existiam praticamente as cidades, mas eram aqueles feudos, né? Então essa produção do século V até o século XV, ela vai estar principalmente voltada para essas relações. E aí nós vamos encontrar a pirâmide da sociedade medieval. Nós tínhamos como base da pirâmide o povo, né, que é exatamente as pessoas que com o seu trabalho sustentavam todo o período da Idade Média, e acima, né, pesando sobre as costas dessas pessoas, estava uma nobreza, né, que era um grupo menor, vocês podem observar, certo? Mas era um grupo que tinha muitos privilégios. Então tem uns nomezinhos aí pequenininhos, mas nós vamos perceber que são os camponeses, os artesãos, né, e outras pessoas. Estava querendo abrir a boca, mas está muito cedo ainda, estou na gravação da aula. Então, o que é que nós vamos perceber aí, pessoal? Nós vamos perceber que durante muito tempo essas pessoas, né, elas foram, digamos, escravizadas, né? Eles não eram escravos porque eles tinham um pouco de liberdade de sair dos locais em que eles não desejavam ficar, mas eles estavam presos por relações econômicas, né? Por não terem terras para sair, para produzir. Então, eles viviam presos às terras de seus senhores. Então, a questão na sociedade medieval, nós não tínhamos os escravos nesse período, mas as pessoas eram escravas por meios trabalhistas, né, por não terem outras opções. Bom, então nós vamos perceber mais algumas características nesse período, né? Nós vamos ter que predominava-se o teocentrismo, né? Deus era o centro do universo. Então, naquele período, já tinha sido superado aquelas características lá do mundo grego, do mundo romano, em que as pessoas acreditavam em vários povos, e agora no período do trovadorismo nós vamos ter a crença em apenas um Deus, que é a mesma que nós temos hoje, né? Ou pelo menos que os cristãos têm hoje, né? Boa parte do mundo tem, que é a crença num Deus só, que era o centro desse universo. Portanto, predominava-se a igreja. Se vocês pegarem a Idade Média como um todo, a igreja católica era a que predominava, né, no período, os pensamentos, né, católicos predominavam as pessoas, ela manipulava todo o processo de vida das pessoas. Tudo que se fazia partia de um ideal cristão, certo? Então, o cristianismo ele é muito forte nesse período. E havia duas relações, né, que foram de suma importância, que era o feudalismo e a vassalagem. Ou seja, nós vamos perceber que existiam, né, o processo chamado de feudalismo e a vassalagem, que era exatamente aqueles que viviam presos, oprimidos, né, eram chamados empregados. Bom, então, para demonstrar isso aí, nós vamos perceber a relação do feudalismo, como ela acontecia, né? O feudalismo é um período histórico, certo? Em que há uma relação entre a nobreza e o povo. Então, prestem bem atenção aí, gente, nessas bolinhas aí, nesses círculozinhos, que nós vamos ter o feudo, que estava no meio. O feudo era a porção de terra, e eram grandes porções em sua maioria, né? Existiam os castelos, né? As terras para serem agricultáveis, né, para serem plantadas, depois colhidas. E de um lado estava o senhor feudal e do outro lado estava o servo, ou seja, nas mesmas relações que nós possuímos hoje. De um lado estão os empregados, do outro lado estão os empregadores, né, os seus patrões. Claro que a relação hoje é muito diferente, né, pessoal? Houve a conquista dos direitos trabalhistas, então as pessoas também possuem seus direitos, né? Não é da mesma forma como era antigamente, né? Mas assim, sempre existiram essas relações entre alguém que manda e alguém que obedece. Então nós vamos perceber que o servo ganhava um feudo, certo? E nele ele poderia morar com sua família, né, a fim de ficar protegido durante os combates. Então, o que é que garantia o senhor feudal aos seus servos? Garantiu exatamente a proteção, certo? Ligada à questão do cuidado, né? Por exemplo, para invadir um feudo existia todo um processo de militares, de guerrilheiros para proteger essas pessoas. Então eles ganhavam, né,
uma parte de terras que não era deles, mas eles poderiam plantar para colher, e claro que eles devolviam uma parte, não era tudo para eles, certo? E aí eles ganhavam a casa para morar com a família, etc e tal, e tinha essa proteção militar. Em troca, o servo era explorado pelo senhor feudal, né? Com sua mão de obra, que não era paga, né? Era de graça, eles só tiravam seu sustento trabalhando na terra e pagando os impostos. Então, até para usar as máquinas, né, os instrumentos que eles utilizavam para fazer um trabalho no campo, eles precisavam pagar taxas sobre isso. E essas taxas eram descontadas exatamente através da produção. Então, eles tinham a produção X, tiravam a parte e o resto dava para o seu senhor, e a parte ficava só para comer. Então, nós vamos um pouco mais à frente observando o seguinte: em mais uma relação, aqui era a relação do feudalismo, né? A gente vai agora na relação da vassalagem, relação mútua na nobreza. Então, nós tínhamos o suzerano do lado esquerdo, tínhamos o vassalo e no meio uma fidelidade feudo, ou seja, deveria haver fidelidade, né? Não poderia haver, por exemplo, a sacanagem que eu falo no sentido assim, de roubo, de desvio, né? Então, o suzerano, ele exatamente, ele deveria, o vassalo, né, deveria ser fiel, certo? E aí, entre eles haveria uma dependência mútua, ou seja, eu te dou algo e você me dá algo em troca. Então, o vassalo oferecia, né, ao seu suzerano ser fiel, certo? E nas batalhas e combates, né, e também de forma geral, para tudo que era oferecido no feudo. Então, era preciso que houvesse essa relação de respeito, né, de fidelidade entre os dois. Porém, nós sabemos que nem sempre isso acontecia da forma que eu digo assim, consciente, porque o vassalo sabia que ele era explorado, né? Então ele não era muito satisfeito, mas ele não tinha outra opção. Então era preciso, né, manter essa relação, do contrário ele não tinha como sobreviver. E aí agora vamos falar, até agora nós falamos sobre a história, né? O período histórico. Falamos o que era suzerano, o que era vassalo, o que foi o feudalismo, que esse foi esse período histórico de relações de troca, né, de interdependência entre as pessoas, né? Que as pessoas tinham um princípio cristão, que Deus era o centro do universo, né? E agora nós vamos saber o que foi produzido na literatura exatamente nestes séculos, né? Então agora nós vamos ver as cantigas trovadorescas e as novelas cavalariescas. Bom, primeiramente vocês veem aí uma produção e vocês podem perceber bem a fundo aí que nós temos coisas que parecem os hieroglifos, que a gente não está entendendo nada, né? Lá dos antigos povos, mas exatamente é a produção que nós temos aí do período do trovadorismo. Então nós vamos ter as cantigas trovadorescas, que eram composições. Olha o conceito, gente. Por que é que eu chamo de cantiga? Eu tenho o trovadorismo, que é o nome do período literário, e no trovadorismo foram produzidas as cantigas trovadorescas. Então, o que eram essas cantigas? Eram composições poéticas, então vou dizer que é só poesia que eu tenho, não vou ter prosa, que eram cantadas, ou seja, oralizadas junto de instrumentos. E aí nós tivemos muitas vezes o princípio da lira, né? Das harpas, que faziam esse acompanhamento. Então, na época do trovadorismo, as cantigas, que agora eu não falo em poesia, certo? As cantigas eram feitas para serem cantadas, oralizadas, né? Então, esse era o principal objetivo dessas cantigas. Bom, havia os trovadores. Ora, trovador, que palavra nova daquele período, né? O trovador é aquilo que hoje nós chamamos de poeta. Então, poeta hoje, trovador no século V, né, do trovadorismo. Eram poetas das cortes feudais que compunham as canções sem nenhuma preocupação com retorno financeiro. Então, vejam só, as pessoas produziam, né, compunham as canções, que eram as cantigas, que eram para serem cantadas, oralizadas. Então, os jograis, segréis ou menestréis, que eram esses produtores aí, eram homens com condição social inferior, que iam de castelo em castelo,
no intuito de entreter a nobreza, exigindo com isso alguma forma de pagamento. Então vamos lá ver uma diferença. Os trovadores, né, eles compunham as canções sem nenhuma preocupação, certo, com retorno financeiro. Eles eram os poetas das cortes feudais, então eles eram pessoas de privilégio. E, por outro lado, existiam aqueles que faziam outra função, que eram os jograis, os segréis ou menestréis, né? Eram pessoas um pouco de classe mais baixa, né, social, e eles tinham o intuito de entreter, ou seja, divertir a nobreza, exigindo com isso pagamentos, ou seja, eles saíam pelos cantos dançando, cantando, né? Essas cantigas que eram produzidas pelos trovadores, certo? E aí nós tínhamos as soldadeiras ou jogralescas, que eram moças que dançavam, tocavam castanhola ou pandeiro e cantavam. Então a gente havia essa mistura, né? Os jograis, os menestréis e os segréis eram homens, e aí tínhamos também as mulheres, as soldadeiras jogralescas, que juntamente com esses outros, né, os segréis, os jograis, os menestréis, dançavam, cantavam, tocavam os pandeiros. Então eles tinham essa função de fazer a alegria nas cortes. Vejam só, gente, que naquele período não existia TV, não existia rádio, não existia nada disso. Então as festas eram dessa forma, né? Então eles faziam aqueles momentos culturais nas cortes para alegrar as noites, né, dos senhores feudais. Então, essa foi a primeira forma de manifestação da literatura no século da Idade Média, nos séculos da Idade Média. E agora nós vamos chegar a trabalhar as características dessas cantigas. Bom, as cantigas foram divididas em dois eixos. Primeiro, as líricas, que poderiam ser de amor e poderiam ser de amigo. E as satíricas, que poderiam ser de escárnio e poderiam ser de maldizer. Agora vamos entender o que são cantigas líricas e o que são cantigas satíricas. Primeiramente vamos atentar. Líricas, aquelas que expressam sentimentos, emoções. E as satíricas são aquelas que provocam o riso, a sátira, a crítica, né? Então vamos ter esses dois eixos aí. Vamos estudar cada uma delas. Essas características, gente, de cada cantiga serão muito importantes para todos nós quando formos identificá-las dentro das cantigas, que eu vou cobrar tanto nas atividades como na avaliação para vocês. Então vamos lá, e vamos entender cada uma delas porque elas vão se diferenciar daqui a pouco. Vou lá para as cantigas líricas, estudando primeiramente as cantigas de amor. Bom, na cantiga de amor, o amor ele é cortês, ou seja, ele é uma coisa tida como nobre. Verificaremos nessas cantigas que exatamente havia uma relação entre alguém que amava e não poderia ser correspondido, né? Por exemplo, o eu lírico, ele é masculino. Vocês estão lembrados, né, gente? Quando eu falo eu lírico, é a voz que fala no poema, certo? Então, o homem, ele não era correspondido por quê? Porque ele era de classe social baixa, né? E a mulher era de classe social alta. E aí nós vimos também que nesse período as mulheres já eram prometidas em casamento, né? Às vezes homens mais velhos, né? Que já possuíam, eram senhores feudais, e aí os pais já vendiam o dote daquela moça. Então, essas cantigas eram sempre cantigas muito sofredoras, porque o homem sabia que não poderia ser correspondido, e ele tratava a mulher com respeito, né? Sempre iria chamá-la de senhora, né? Minha senhor. Então, nunca iria trabalhar de uma forma íntima, porque isso não era possível acontecer naquele período. Então, existia a chamada coita de amor. O que é a coita de amor, gente? É o sofrimento pelo amor não correspondido, certo? Então, na cantiga de amor, a gente vai perceber muito isso. Então, as mulheres da nobreza, idealizadas e inalcançáveis, são exaltadas suas qualidades físicas, morais e sociais, como, por exemplo, vamos ter muitas vezes a expressão minha senhor, ou seja, a expressão de minha senhora, né? Então, assim, ela não é o meu amor, ela é minha senhora, porque ela é da nobreza. Então, ela é aquela que manda, é aquela que cobra. E ele é um simples vassalo, um simples servo, né? E ela é uma suzerana.
Então, existia uma vassalagem amorosa, ou seja, o homem, o eu lírico masculino, ele era um vassalo, certo? Um vassalo apaixonado por uma suzerana, ou seja, naquele período da Idade Média, nem pensar, gente, não adianta nem carregar, porque não é nos dias de hoje, ok? E aí nós vamos ter uma estrutura complexa, né? Porque nós vamos ter poucas repetições de versos, certo? Então, essas são as características principais das chamadas cantigas de amor. E aí nós vamos ter a Cantiga da Ribeirinha, que ela foi criada pelo Paio Soares de Taveiroz, que era exatamente um trovador, certo? Então, esse trovador, o Paio Soares de Taveiroz, se vocês lerem um pouquinho, vai estar pequenininho, chega mais perto da tela, vocês vão ver lá. A Cantiga da Ribeirinha é considerada a primeira cantiga do trovadorismo, que foi escrita lá pelo Paio Soares de Taveiroz. Exatamente nem se sabe a data precisa em que ela foi escrita. Mas nós vamos perceber que ela está escrita aí de uma forma diferenciada. Você, professor, essa letra aí, essa língua aí, que língua é essa? É português, é inglês, é alemão? Gente, essa aí é o chamado galego-português, que não é nem um português ainda. Nós sabemos que Portugal não tinha sido ainda liberto, né? Ele não estava totalmente independente, ainda consolidado. Ele está em processo de consolidação. Então, nós vamos encontrar aí exatamente o chamado galego-português, que posteriormente foi o português. Então, nós temos aí, ó, quando ele começa dizendo: No mundo não me sei parelha, entre me for como me vai. Cajamoro por vós e ai, minha Senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia quando vos vi em saia. Mal dia me levantei, quem vos entouvi feia. E minha Senhor, descaquele aí, me foi nenhum nem mal. Então, quando a gente vai lendo, né, claro que eu também estou tentando, porque esse é o galego português, né, não é nenhum português. E aí nós vamos lá do outro lado encontrar, precisar de um vocabulário para entender o que significa cada uma dessas palavras. Como, por exemplo, quando ele diz car, é pois, branca e vermelha, a cor branca da pele contrastando com o vermelho do rosto, rosada, né? Quando ele vai dizer des, que é desde, semelha, que é parece, né? Alfaia, que é presente. Então, existem vários termos nesse período que eles precisam de vocabulário para a gente poder compreender a mensagem que está sendo repassada, certo? Então, nós vimos uma cantiga de amor. Vimos lá o homem falando uma relação entre ele sendo menor do que a sua senhora, como ele trata, minha senhor, minha senhora. E agora, ao contrário, nós vamos ver a cantiga de amigo. Gente, se nós observarmos o eu lírico da cantiga de amigo, é um eu lírico feminino. Ou seja, há uma tendência de que essas cantigas foram escritas, né, em um determinado momento por homens que colocavam produções de mulheres. Né? Então, o eu lírico é feminino. Havia saudade do amigo, que era o namorado, mas sempre vai aparecer a palavra amigo. Né? O amor real e possível nessa cantiga, naquela outra nós vimos que não era possível na cantiga de amor. A condição social ela é semelhante, né? Não havia uma relação de diferença entre classe hierárquica, ou seja, de uma mais alta para uma mais baixa. Confidências ao amigo, à mãe ou elementos da natureza personificados. Então, geralmente, vai se falar com o amigo, né? Como forma de saudade, com a mãe ou com alguns elementos da natureza, né? Em relação de contato íntima com essa natureza. Aparece em forma de diálogo, nós vimos que na outra não havia repetição de estrofes e a estrutura não é mais complexa como na cantiga de amor, mas é uma estrutura simples, poucos versos e há o refrão. Então nós vamos colocar aí uma produção do Dom Diniz, certo? Em que ele vai dizer: ai flores do verde pinho. Se sabedes novos do meu amigo, ai Deus, e ué. Ai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus, iuê. Se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu, que pôs comigo, ai Deus, iuê. Se sabedes novas do meu amado,
Aquele que mentiu, do que me há jurado? Ai, Deus e o rei. Dom Denis. Então nós vamos perceber lá aquelas características, né? Ela fala com as flores, ai flores, com elementos da natureza, né? Ai flores, ela sempre está invocando aí. E aí ela fala amado, fala em amigo, né? Pergunta a Deus, e aí a gente sabe exatamente aquela relação lá do trovadorismo, né? Deus, o centro do universo, o cristianismo, o teocentrismo. E nós vamos agora para os outros dois eixos, os eixos das cantigas de maldizer, né? Maldizer e escárnio, que são as cantigas satíricas, as líricas de amor e de amigo e as satíricas de escárnio e maldizer. A cantiga de escárnio, ela é uma sátira, ou seja, é uma crítica indireta. A pessoa a quem se dirige a ofensa não é nomeada, ou seja, não aparece o nome da pessoa, né? Fica no subentendido. Palavras e ofensas com duplo sentido, que são ambíguas e trocadilhos. Há uso de ironia e ridicularizam o comportamento dos nobres. Nós vamos perceber quando ele diz assim: ai, dona feia, foste vos queixar, porque nunca vos louvei em meu trovar. Mas ora quero fazer um cantar, em que vos lavrei todavia. E vede como eu vos quero louar, dona feia, velha e sandia. Então nós vamos perceber aí que o Juan Garcia de Gallarde, ele faz essa crítica exatamente, né, a uma senhora, né? Ai, dona feia, né? E aí, para concluir, nós vamos ter as cantigas de maldizer. Se a cantiga, né, de escárnio, ela tem uma sátira indireta, na cantiga de maldizer eu tenho uma sátira direta. Gente, vamos estabelecer uma conexão aqui entre uma cantiga e outra. Eu digo assim, ah, fulano é bonitinho, como a gente diz assim, a expressão, ou seja, bonitinho para a gente quer dizer feio. Então, digamos que fosse uma cantiga de escárnio, eu se eu digo, ah, fulano é muito feio, a cantiga de maldizer. Então, eu tenho uma crítica indireta e outra tem uma crítica direta. Então, na maldizer, eu tenho uma sátira direta. A pessoa satirizada é identificada e nomeada. Há uma linguagem ofensiva de baixo calão, muitas delas possuem até palavrões, né? E no caso aí falam de indiscrições amorosas de membros da nobreza e do clero, certo? Então, nós vamos ter um tipo de cantiga bem forte, né? Bem pesada mesmo, como a gente pode assim denominar. E aí, gente, essa é a parte que nós estamos estudando nessa aula. É uma escola literária muito, digamos assim, apaixonante em seu estudo. Claro, não vai dar para a gente aprofundar muito, né, gente? Porque nós estamos aqui no ensino médio e nós temos muita coisa para trabalhar ainda. Mas, assim, se vocês tiverem oportunidade de estudarem, né, fazerem leituras complementares, ver outros produtores, né, dessas cantigas, vai ser muito interessante para vocês. Tem vários vídeos no YouTube, né, que também eles mostram cantigas, né, produções sendo lidas na linguagem do galego-português por vários autores, né, e vocês vão perceber, entender, suavizar a o áudio, né, dessas produções. Então fica a dica para vocês fazerem as leituras complementares, né? Aqui nós, como eu já falei anteriormente, estamos fazendo uma parte mais introdutória, uma parte mais básica, né? Porque aí nós temos essa parte ainda de prática em leitura e produção de texto, temos que retomar os conteúdos de gramática, temos que avançar a parte da literatura, mas assim, fica para vocês a dica de vocês estudarem também essas leituras complementares que só vai ampliar, né, digamos assim, a produção de vocês escrita, né, a ampliar as leituras literárias, né, a produção bibliográfica, que é aquilo que vocês vão estudando. Quanto mais a gente lê, mais a gente faz desbravar, né, os nossos conhecimentos intelectuais, né, literários, de escrita e assim por diante. Beleza, pessoal? Então,
Como eu disse para vocês, nessa semana eu vou estar passando uma atividade do conteúdo da aula passada e esta semana vocês vão assistir esta videoaula, fazer as leituras complementares e aí na próxima semana eu vou estar passando o conteúdo de atividade, exercício relacionado a esta aula de hoje, né? Que é exatamente a aula sobre o trovadorismo. Então, só recapitulando aqui com vocês, nós trabalhamos aí, ó, contexto histórico, certo, pessoal? O contexto histórico do trovadorismo, vimos o conceito do trovadorismo, vimos o conceito histórico do trovadorismo, vimos as cantigas que foram produzidas, elas eram de dois eixos, né? O eixo das cantigas líricas, que são as cantigas de amigo e as cantigas de amor, e vimos as cantigas satíricas, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Na nossa próxima aula, nós vamos ter também que dar uma continuidade fechando ainda um pouquinho, né? E assim, só mais passar algumas orientações para a gente fechar o trovadorismo e já iniciarmos outra escola literária, né? Mas assim, essa escola, como eu disse para vocês, é apaixonante, é muito legal. É aquele primeiro momento que a gente está tendo o início da literatura em Portugal. E aí, logo um pouco mais, nós vamos chegar na literatura brasileira. Ainda vamos caminhar mais ou menos 300 anos para poder chegar na primeira escola literária propriamente, iniciando ainda no Brasil. Porque nós vamos iniciar a primeira escola, que não é considerada uma escola literária, mas foi a produção feita no Brasil naquele momento, mesmo que feita por portugueses, mas falavam do Brasil. A terra em que os portugueses chegaram, o que é que tinham, como eram essas terras, como eram seus povos. Então, isso é muito interessante, tanto para os aspectos literários, quanto para os aspectos históricos, até porque até hoje esses textos são objetos de estudo para os literatos, para os historiadores, para nós que devemos conhecer mais sobre o nosso país. Algo que nos entristece muito é porque nós somos um povo que falamos uma língua que nós nem conhecemos ainda propriamente dita, né? E aí a gente precisa estar mais ligado aos aspectos da literatura, né? Os aspectos da história, os aspectos gramaticais, os aspectos de produção textual e assim por diante. Ok, pessoal? Então eu vou parar um pouquinho aqui, porque já estamos quase nos 40 minutos, senão vocês não vão aguentar assistir a minha aula. Que além da aula eu deixo mais algumas orientações para vocês, meus queridos alunos. Beleza, pessoal? Então, tenham todos uma ótima semana de muita paz, muita saúde, muita luz para cada um de nós. Você que não ficou com aquela nota que você pensava no primeiro bimestre, não fique triste, porque nós temos 3 bimestres para recuperar. Você que está na educação de jovens e adultos, você tem mais uma nota para recuperar. Então, agora é correr atrás do prejuízo, prestar mais um pouquinho de atenção, nos dedicar um pouco mais aos nossos estudos. Eu sempre digo assim, pessoal, se a gente for buscar tempo para estudar, a gente não acha, porque a vida é corrida demais. Aí eu acordo, eu arrumo a casa, eu faço isso, eu vou trabalhar, vou não sei o quê. Quando a gente vai olhar, a gente está morto, cansado, vai dormir. Mas aí a gente precisa fazer aquele sacrifício, né, para cumprir com as nossas obrigações de estudos também, né? Então, estejamos nessa sintonia de equalizarmos, né, a nossa vida pessoal com os nossos estudos, onde um possa complementar o outro. Ok, pessoal? Então, para todos, uma feliz semana, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!